Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e hoje eu vou compartilhar com vocês um pedido de um inscrito aqui do canal que nos comentários fez o pedido para fazer a pintura de um IP. Eu já havia feito aqui no canal a pintura de um IP amarelo, que foi muito legal de fazer. Nesse caso aqui, ele gostaria de saber como fazer a pintura de um IP bicolor, né? E eu achei bem legal, fiz uma pesquisa sobre, achei algumas referências bem legais. Esse tipo de IP, ele é um IP bastante raro, onde que a principal cor que ele tem de diferente seria a mistura desses tons entre o tom de amarelo, um rosa mais claro e um pouquinho de rosa mais escuro. Basicamente fazendo tipo um gradiente, né? Eu achei muito lindo. Fiz uma composição. Eu vou deixar aqui na descrição o line art dele. Aqui eu já passei para o papel aquarela. Fiz bem fraco com um lápis grafite mesmo. Vocês podem baixar esse arquivo em tamanho A4 para vocês colorirem junto ou transferir para um papel de aquarela. Aqui é um pouquinho reduzido. Vocês podem imprimir do tamanho que vocês quiserem ou reproduzir ele. Eu gosto de usar tanto mesa de luz ou de forma digital. As aquarelas que eu vou utilizar vai ser essa aqui da Mongeo. Essa aqui é o kitzinho de 24 cores. Ele é super completo e um preço super em conta. Eu fiz resenha aqui no canal dessas aquarelas. E eu gosto de deixar também junto sempre para fazer o comparativo, os SWOTs, tá? Com a numeração de cores. São cores maravilhosas, assim, a transparência é muito legal. Basicamente aqui eu vou usar o 811, o 815, esses tons de rosados e um pouco desses tons de ocre. E nas áreas mais escuras eu vou utilizar um pouco de marrom para fazer o contraste. Tá? Lembrando, se vocês quiserem, tem na descrição aqui essa line art para fazer download. Eu já prendi agora a folha bem presa na mesa com fita crepe. Nesse caso aqui eu não vou fazer máscara aqui dentro, talvez, tá? Talvez depois eu coloque um pouco de máscara aqui com fita crepe só para fazer essa área interna, mas talvez não. Eu vou começar fazendo primeiro a diluição dos tons. Vou começar dos tons mais claros, como eu gosto de fazer. Vou pegar os tons mais de rosa e deixar ele mais claro e escurecendo aos poucos. Eu gosto de sempre ter, essa aqui é uma tampinha de um godê que eu tenho. Com água limpa, vou pegar um pouco desse rosa. E vou diluir. Pegar um pouco desse vermelho com rosa. Essa primeira parte eu vou deixar bastante diluída a cor, só para fazer as primeiras camadas do tom mais claro e vou escurecendo aos poucos. Aqui eu vou usar o papel todo seco. Em algumas áreas que eu quero que esteja o tom bem mais claro, eu coloco um pouco mais de água para ficar bastante diluído o pigmento e assim tendo bastante transparência e com um tom bem fraco.
Enquanto seca um pouco essa região aqui, eu vou pegar um pouco no tom de roxo. Esse tom aqui. Estou misturado com rosa. Para ficar um rosa com fundo de roxo. E vou começar a escurecer algumas áreas para dar mais profundidade. Lembrando que eu gosto de fazer sempre camadas, esperando secar bastante algumas áreas, para não correr o risco de ter grandes manchas e não conseguir controlar tão bem a água naquelas áreas. Aproveitar e vou misturar um pouco esse amarelo que eu fiz antes, para ter um tom intermediário entre esse rosa, o amarelo, e aqui é um tom que pega de um roxo meio alaranjado. Lembrando que na referência aqui SP, ele tem várias variações desses tons, né? Eu aproveito agora e vou intensificando algumas áreas com tom de amarelo. Sempre tentando tomar um cuidado para não fechar muito as áreas onde tem o branco do papel, né? Vou agora escurecer esse rosado aqui, pegando um pouco de marrom e jogando aqui junto com ele. Ele vai dar uma escurecida bem boa e vai deixar um tom meio marrom rosado escuro. Para secar um pouco mais essa região, para aplicando mais camadas. Pegar somente um pouquinho de laranja e dar acentuada em algumas áreas para ter, digamos, um amarelo mais escuro.
Agora que secou bem aqui o papel, eu vou usar um pincel de liner, esse aqui é o número 0. Esqueci de falar antes, eu estou utilizando aqui o pincel número 12 da Tigre, também de pincel de cerda sintética. Uma vez que secou bem, aqui eu fiz uma mistura nessa área aqui, usando um pouco do rosa, o violeta e o tom de marrom, fui mesclando eles até chegar nesse tom aqui, que ele é um tom bem escuro. É mais para fazer algumas áreas mais de profundidade, com papel bem seco, e depois fazer alguns acabamentos nessa área aqui, onde que tem mais esses detalhes menores aqui e essas pequenas ranhuras com esse tom mais escuro que nessas áreas. Sempre cuidando para deixar as áreas das áreas mais claras do papel ou da próxima camada posterior. Eu vou pegar esse tom meio ocre e o caramelo para fazer esses detalhes dos filetes internos. Lembrando que aqui essa área está bem seca o papel. Agora eu vou esperar secar bastante essa área aqui. E vou fazer um fundo colocando uma máscara e protegendo e fazendo um gradiente do tom de rosa para o amarelo. Para isso eu vou usar um pincel maior. Esse aqui é o número 10 da linha da Sinoart de pelo sintético.
Agora que eu fiz esse fundo, eu vou esperar secar bem essa parte rosada e amarela para fazer a técnica de aquarela negativa. Acho que eu vou fazer a transição entre rosado no fundo amarelo e amarelo no fundo rosado, só para dar uma profundidade na aquarela, e vou finalizando ela. Importante estar bem seco sempre para fazer essas próximas camadas.